O Natal é, para muitos, um momento especial de confraternização entre as pessoas. Por isso, esse tema foi escolhido para que as pessoas saibam como tudo começou e a importância desta festividade. Sem contar que é um momento também de ressaltar-se a um recado que Jesus deixou para toda a humanidade pela beleza da sua mensagem. Este assunto encontra-se no livro A Vida e a Obra de Inusitadas Personalidades, de minha autoria. Certamente, esta e outras obras poderão ser encontradas em e-book ou impressas no site www.leituraesabedoria.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, não se esqueça de fazê-lo e com certeza terão contato com vídeos que contemplam assuntos bem atuais. Bom, vamos à história? Em consonância com registros na literatura, o Natal é uma festividade religiosa cristã comemorada todos os anos em 25 de dezembro, principalmente no Ocidente, que celebra o nascimento de Jesus. Certamente, a palavra Natal tem o significado de nascer, tendo sido originado da palavra natalis, em latim, por isso se fala minha terra natal. Segundo historiadores, o Natal teve a sua origem em festejos pagãos que eram realizados na antiguidade para cultuar o sol que consideravam um deus, também conhecido como Deus Sol Invicto. No ano de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado de outras cerimônias romanas e tradicionais. A história descreve que a partir do ano 336 d.C., com a consolidação do cristianismo pela Igreja Católica em 313, a festividade foi oficializada como Natale Domini, ou seja, Natal do Senhor, celebrando o nascimento de Jesus. No ano de 350 d.C., o Papa Júlio I decretou o dia 25 de dezembro como a data certa para essa comemoração. A ideia de um presépio nasceu no século XIII na Itália e, com efeito, Francisco de Assis, para homenagear o Natal, quis recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo como teria acontecido. A montagem do presépio tornou-se uma tradição relevante, sendo, a partir daí, a ser montado nas casas, igrejas e em diversos locais durante o ciclo do Natal. A tradição da árvore de Natal nasceu da ideia de Martinho Lutero, principal figura na Reforma Protestante, que montou a primeira árvore em sua casa, enfeitando-a com velas acesas e outros ornamentos da época. Bem, mas como nasceu a ideia do Papai Noel? Contar-se-á essa história. Segundo o que é descrito por historiadores, tudo começou com um personagem que teria nascido em Mira, na Turquia, hoje Demirel, na segunda metade do século III d.C. Nicolau, esse era o seu nome. Foi uma pessoa que tinha uma situação financeira abastada, originada de seus pais. Costumava ajudar anonimamente quem estivesse em dificuldades financeiras. A sua doação consistia em colocar em um saco moedas de ouro a ser ofertado pelas chaminés das casas. Com a oficialização da Igreja Católica, tornou-se padre e depois bispo de Mira. Bem, depois de sua morte, em 6 de dezembro de 350 d.C., foi declarado santo pela Igreja Católica em função de muitos milagres que lhe foram atribuídos. Sua transformação em símbolo natalino teve início na Alemanha e, a partir de então, correu o mundo inteiro. Originalmente, São Nicolau, como ficou conhecido, foi retratado com trajes eclesiásticos de bispo, mas aproximadamente 1500 anos depois, o escritor americano e professor de literatura oriental e grega Clement Clarke Moore escreveu o poema Uma Visita de São Nicolau em 1823, que muito contribuiu
para estabelecê-lo como alegre, gordo e cheio de brinquedos, menção ao Papai Noel da tradição do Natal americano. Isso porque o caricaturista e cartunista germano-americano Thomas Nast, em 1863, baseado nesse poema, criou a imagem moderna do Papai Noel como é conhecido nos dias atuais. Rechonchudo, de barba branca, trajando um casaco vermelho com gola e punho de manga brancos, calças vermelhas de bainha branca e cinto e botas de couro preto. Mesmo havendo a história de São Nicolau, existe um mito de que Papai Noel, na versão americana, mora no Polo Norte, enquanto que na interpretação britânica, frequentemente é dito que ele mora nas montanhas da Lapônia, na Finlândia. A ideia imaginária é que ele vive com incontáveis duendes mágicos e 8 renas voadoras. E a lenda popular mais significativa é que Papai Noel tem uma lista ao redor do mundo para a entrega de presentes como brinquedos ou doces às crianças bem comportadas na noite da véspera de Natal. A lenda diz que Papai Noel consegue esse feito anual com o auxílio dos duendes mágicos que fabricam os brinquedos na oficina e as renas voadoras que puxam o trenó. Bem, agora que se conhece a história do Natal e do Papai Noel, pode-se conhecer um pouco mais sobre aquele que é o homenageado no Natal, Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu em Belém quando Maria e José lá estiveram para se registrarem no censo ordenado pelo imperador romano. Foi a partir desse censo que teve o início o calendário ocidental cristão. E por isso fazemos a indicação de antes de Cristo e depois de Cristo. A casa onde Jesus passou a sua infância se localizava em um povoado próximo a Jerusalém. Segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, José, seu pai, está presente na descrição dos evangelhos por essa época, apesar de depois não ser mais comentado. De acordo com Ramatiz, no livro O Sublime Peregrino, a infância de Jesus sucedeu de maneira comum, igual aos meninos de sua época. Algumas vezes e de forma normal, causava aflições a seus pais pela sua sinceridade e franqueza, o que provocava insatisfação e até comentários preconceituosos entre um povo conservador. Algumas obras teosóficas afirmam que Jesus viveu entre os essênios da adolescência ao início da sua peregrinação e que esse povo teria influenciado bastante a sua obra cristã. Nos evangelhos, João Batista tinha vindo anunciar a chegada de alguém mais poderoso que ele. Com isso, no momento oportuno, batizou Jesus, dando início assim ao seu legado na terra. Logo no começo de sua missão, Jesus designa os 12 apóstolos que iriam lhe ajudar. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, é descrito que dos primeiros apóstolos escolhidos por Jesus, 4 eram pescadores, e que esses, após serem convocados, abandonaram os seus trabalhos para segui-lo. Assim, Jesus passou a fazer uma série de sermões, incluindo neles parábolas que aparecem ao longo de toda a narrativa dos evangelhos. Durante a sua missão, Jesus fez muitos milagres, curas e outras ações. De acordo com o Evangelho de João, Jesus embasa os seus sermões nos seus ensinamentos sobre conduta e também na revelação divina, clamando para que as pessoas, além de renegar os seus pecados, também se dediquem aos propósitos de Deus. Indubitavelmente, a missão de Jesus foi baseada em trazer para a humanidade daquela época ensinamentos a fim de que o povo de Israel, já preparado por diretrizes anteriores, inseridas por Moisés, pudesse absorvê-los e desenvolver a prática da caridade, do perdão, da fraternidade, da justiça e do amor, marcando assim o final da era do mundo primitivo, classificado pelos espíritos a Allan Kardec, dando início à era do mundo de expiações e provas. Certamente, instruindo esse povo para a prosperidade,
Jesus fez milagres, curas e ressuscitações, trazendo esperança no porvir. E dizia para alguns: eu não vim destruir a lei, afiançando que veio trazer ensinamentos para completar aqueles que faziam parte da lei. Meu reino não é deste mundo, numa afirmativa de que veio de um mundo mais evoluído para trazer ao povo da terra uma nova conduta de vida. Há muitas moradas na casa de meu pai, referindo-se à quantidade de mundos também habitados. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, baseado na afirmativa pela certificação da reencarnação. E para outros, através dos seus sermões, assegurava: bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, aqueles que têm puro o coração, aqueles que são brandos e pacíficos e aqueles que são misericordiosos. Entre um sermão e outro, destacava amar o próximo como a si mesmo, numa demonstração do amor desenvolvido pela solidariedade e o altruísmo. Amai os vossos inimigos, não pelo perdão do esquecimento, mas pelo da compreensão. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, fazendo uma apreciação de que a caridade deve ser desinteressada. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, num direcionamento aos valores da família. Em outros sermões, acrescentava: não se pode servir a Deus e a Mamon, estabelecendo uma distinção entre honradez e corrompimento, e a fé transporta montanhas, num apelo à autoconfiança das pessoas pelo desenvolvimento da crença positiva. Entre as parábolas explicava: os trabalhadores da última hora, muitos serão chamados e poucos escolhidos, alertando os missionários de sua palavra. E não coloqueis a candeia sob o alqueire aos que se furtam do conhecimento sadio. Dessa forma, espalhava por esse povo de Israel os ensinamentos, conseguindo instaurar um tratado de reformas morais que seria, depois da sua morte, trabalhado pelos apóstolos, tornando-se, em princípio, uma seita, e posteriormente no cristianismo, que se espalharia por todo o mundo ocidental. O homem atual, envolvido por todos esses conceitos de Jesus, prepara-se para outra nova era da humanidade. Mais tarde, após a sua morte, os seus ensinamentos e a sua vida foram relatados por meio dos evangelhos, registrando o seu tratado de reformas morais, que iria, com o decorrer do tempo, amoldar toda a humanidade dentro dos seus princípios. Na verdade, Kardec diz que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Acrescenta que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. É fato que esta pureza é referida em comparação aos habitantes terráqueos. Com isso, pode-se presumir que Deus é a suprema inteligência do universo. O Cristo planetário presidiu a formação da Terra e Jesus é o grande iluminado que tem acompanhado todo o processo evolutivo da nossa humanidade. Assim, é importante que haja a confraternização entre as pessoas. Na verdade, falar sobre a vida de Jesus e o que ele representa para o Natal remete-nos a pensar em mais esperança na vida. Termos vontade de mudar as nossas atitudes para melhor, desenvolver mais o amor. E aí pode ser dito que, ao ser observada a vida de Jesus e tudo o que ele fez e faz para que nos tornemos melhores, que isto reforce a nossa vontade de fazer mais pela nossa evolução e que possamos nos dedicar na mudança de nossas atitudes para melhor. Trabalhar pelo bem deve ser sempre a nossa meta, aprender mais,
deverá ser o nosso desafio. Conhecer o nosso interior será o nosso objetivo, para que saibamos mais como nos conduzir na vida, e isso é que fará com que nós nos tornemos melhores aos olhos de Jesus e na visão de Deus. Se gostaram da história e o significado do Natal, deixem um comentário abaixo do vídeo, deem um like. Para estarem em sintonia com os vídeos, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. Com essa ação, serão avisados e terão acesso a outros vídeos. Compartilhem também com outras pessoas. Um Feliz Natal para todos!